Olá, meu nome é Luana Passos, eu sou professora de Sociologia e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações sociais nas cidades modernas. Você que estuda Sociologia já sabe que a Sociologia ela é uma ciência que estuda as relações sociais, as interações sociais. Mas como que essas relações acontecem nas cidades? Como que a Sociologia explica essas relações nas cidades contemporâneas? Mas antes disso, a gente precisa entender melhor o conceito de cidade. O que seria cidade? Vamos lá no nosso slide? O conceito de cidade está ligado à concentração de pessoas em um espaço geográfico relativamente pequeno, com predomínio de atividades dos setores secundário, indústria, e terciário, serviços. Então, gente, a cidade é esse espaço urbano que nós chamamos, esse local em que várias atividades se concentram, principalmente as atividades industriais e os serviços, o comércio e tudo mais, ok? Essas características da cidade contribuem para outro conceito muito importante, que é o conceito de urbanização. O que seria essa urbanização? A urbanização é a transferência de indivíduos do meio rural para o meio urbano, geralmente em busca de novas oportunidades de trabalho, melhores condições de vida. É o que nós chamamos de êxodo rural, não é mesmo? Então, para que essa concentração de pessoas, para que a gente possa considerar urbana ou chamar isso de cidade, algumas coisas são consideradas. Por exemplo, a densidade demográfica, quantos habitantes por metro quadrado. A localização em relação aos principais centros urbanos e o tamanho dessa população como um todo. No Brasil, é considerada cidade toda aglomeração populacional que tem uma sede administrativa, ou seja, uma prefeitura. Então, os nossos critérios para falar que um local é cidade ou campo tem a ver muito mais com questões político-administrativas, ok? Para você saber um pouco mais sobre isso, é muito legal consultar as instituições que fazem pesquisas, as instituições oficiais. A principal delas é o IBGE. Então, aqui no nosso site, no nosso slide, a gente tem o site do IBGE. Então, pessoal, nesse site, cidades.ibge.gov.br, vocês vão poder conhecer um pouquinho as cidades e os estados do Brasil, os seus dados, as informações sobre população, condições de vida e tudo que vocês quiserem saber sobre as cidades brasileiras. Então, é uma dica interessante para você que quer conhecer um pouco mais sobre as cidades brasileiras, tá bom? Então, volta comigo aqui para a gente continuar o nosso papo. E o que a Sociologia tem a ver com isso? Por que a Sociologia se interessa tanto pela cidade? Na verdade, se você estudou lá o comecinho da disciplina, você vai saber que o objetivo inicial da Sociologia foi justamente entender a cidade industrial moderna. Então, as novas relações que surgiram a partir da Revolução Francesa e Industrial. O que essas revoluções causaram? Causaram novos modos de vida e questões inéditas, conflitos, desigualdades, situações que antes não existiam. Então, essas situações inéditas na história da humanidade foi justamente o que motivou o surgimento da Sociologia. Então, falar de Sociologia sem falar de cidade é impossível. A gente começa a nossa ciência a partir do entendimento das cidades modernas. E aí a cidade contemporânea, hoje em dia, é um pouquinho diferente dessa cidade lá no início da Sociologia. Ela é um fenômeno novo, ela é chamada por alguns de metrópole, megalópole. Então, existem diversas abordagens das ciências sociais sobre as cidades, tentando explicar o que acontece no meio urbano. Duas abordagens se destacam quando a gente fala de teorias sociológicas sobre a cidade. Vamos ver? Então, a gente tem a Escola de Chicago, que, de certa forma, de maneira geral, enfatiza aspectos de uma ordem implícita por trás do aparente caos urbano. E, posteriormente, o que nós chamamos de nova sociologia urbana, que enxerga nos conflitos sociais contemporâneos a chave para a compreensão da organização social e espacial das cidades. Então, nós temos diferentes perspectivas para a compreensão da cidade.
pensamento científico sobre a cidade, ela reúne um conjunto de pesquisadores que se debruçaram sobre esse tema. Inicialmente, a gente vai falar da Escola de Chicago. O que é essa Escola de Chicago? É uma teoria sobre o meio urbano que surge na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. São diferentes abordagens, diferentes autores, mas qual é a grande importância dessa escola? Pela primeira vez, os pesquisadores usaram as ferramentas das ciências humanas para explicar a formação das cidades e os comportamentos específicos das pessoas que moram nessa cidade. Até então, as explicações sobre o comportamento das pessoas estavam muito relacionadas às questões morais, teológicas. Então, foi a primeira vez que a gente tem um conjunto de pesquisadores tentando entender essa cidade de maneira científica. Esses autores da Escola de Chicago se basearam muito num autor clássico da sociologia, que é o George Simmel. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Então, o George Simmel, ele, no ensaio A Metrópole e a Vida Mental, ele se debruça sobre a vida nas cidades, cada vez maiores e com redes de interação cada vez mais complexas. Ele busca analisar as condições psicológicas a partir dessa urbanização. Então, nós vimos o que é urbanização, que é essa saída das pessoas do campo para a cidade, e aí esse autor ele começa a se debruçar sobre esse assunto e esses estudos do Simmel vão influenciar diversos outros autores, como os da Escola de Chicago, ok? Então, o que o Simmel vai falar? Ele primeiro vai falar que as pessoas que vão para a cidade, que a cidade, ela o caráter mais fragmentado, a produção capitalista nessas cidades, o trabalho, o modo de produção, ele caminha para uma especialização, ou seja, as pessoas vão fazendo coisas cada vez mais específicas. Essa diferenciação entre as pessoas, essa maior especialização, ao mesmo tempo que gera um pouco mais de liberdade, né, de individualidade para o sujeito, a gente começa a ter uma maior interdependência. Então, eu faço coisas mais específicas, então eu dependo mais dos outros, ok? Diferente das comunidades mais simples, em que todo mundo divide, né, o seu trabalho de uma maneira menos intensa, ok? E aí essa diferenciação, essa especialização, esse individualismo que acaba sendo gerado nessas relações, vão também mudar o comportamento das pessoas com relação às outras. Então, uma coisa que ele vai falar muito interessante é a postura blasé. O que seria essa postura blasé? Seria um comportamento indiferente em relação às coisas. São tantas informações, são tantas situações, são tantas coisas que acontecem na cidade que a gente vai se acostumando a não prestar atenção. A gente vai ficando indiferente às questões do outro. Não é? Então, esse indivíduo metropolitano, esse indivíduo da cidade, ele tende a agir muito mais racionalmente do que emocionalmente. Então, ele fala um pouquinho de que o indivíduo metropolitano, ele age com a cabeça e o do campo com o coração, por causa dessas relações, da forma como elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, essas relações superficiais geram, então, esses comportamentos mais racionais. E aí, essas relações da cidade, da metrópole, né, relações metropolitanas, são caracterizadas, segundo Simmel, pela impessoalidade, ok? Outro princípio teórico que vai influenciar também as explicações desses autores da Escola de Chicago, que vai tentar explicar um pouco sobre como que acontecem essas relações nas cidades, é a ecologia urbana. O que seria a ecologia urbana? A ecologia urbana, ela utilizava princípios da biologia para explicar a distribuição espacial das populações urbanas. Então, eu estou enxergando a cidade como se fosse uma comunidade, né? Como se fosse lá na biologia, como que as coisas vão se organizando entre os indivíduos, né? Entre o meio. Então, bem parecido com as ideias da biologia, da ecologia,
influenciando, então, a visão que esses autores tinham do ordenamento urbano, né? Então, vamos mostrar para vocês aqui dois autores, a teoria de dois autores muito importantes para essa teoria, que é o Park e o Burgess. O que eles vão falar? Eles vão criar um modelo teórico chamado círculos concêntricos. E aí eles vão tentar entender como que é a organização espacial das pessoas na cidade. Então, o centro fica sendo o comércio, a zona de transição, naquela realidade que eles estavam estudando, mais próximo do comércio ficavam, então, os grupos de imigrantes, as moradias deterioradas, as fábricas, os prédios abandonados. Mais um pouco afastado, uma zona residencial da classe trabalhadora, os conjuntos habitacionais ou cortiços. Mais afastado um pouquinho, a zona residencial de classe média, dos jardins, das garagens. E um pouco mais afastado, a moradia de classe média alta e alta, ok? Então, esse modelo que eles estavam analisando, eles tinham relação com o contexto no qual eles estavam inseridos. Para a nossa realidade latino-americana, não é bem assim. Essa organização espacial das pessoas não segue essa mesma tendência verificada no contexto europeu. Porém, essa ideia ajudou na formulação de teorias semelhantes, teorias similares a essas. Então, foi um marco para o entendimento das relações urbanas. Porém, essa teoria, essa ecologia urbana, aos poucos, ela começa a ser superada por teorias que passam a valorizar mais as relações entre os grupos do que as relações entre os grupos e os ambientes. Mas é importante a gente reconhecer o legado dessa teoria para a sociologia urbana. Qual que é o principal legado dessas teorias que eu falei até agora? É a questão da metodologia de pesquisa. Então, os autores, eles abrem mão de ideias pré-concebidas do que deveria ter na cidade, de como a pessoa deveria se comportar e passam a usar técnicas, métodos científicos para entender as relações que estavam acontecendo nas cidades. Então, a gente muda a perspectiva do eu acho, deve ter, de uma imposição de ideias morais, religiosas, e passa a tentar entender a cidade de uma perspectiva muito mais científica. Então, o grande legado dessas teorias é a questão da metodologia. Mas como tudo na vida a gente vai mudando, avançando, temos os pontos que a gente entende como pontos positivos, outros que a gente vai tentando fazer algumas críticas. Nos anos de 1970, mais ou menos, outras abordagens começam a surgir. Uma delas é uma abordagem mais crítica, bem voltada para essa questão das relações sociais, que é o que nós chamamos de nova sociologia urbana. Então, para essa teoria, a cidade é compreendida pelo espaço no qual acontecem alguns conflitos. E esses conflitos, eles são inerentes às condições básicas do capitalismo. Então, essa teoria ela tem forte inspiração marxista de entender as relações, as lutas, os conflitos, para conseguir entender o que acontece na cidade. Então, a lógica econômica utilizada pela teoria marxista para explicar as massas de trabalhadores, a pobreza, os baixos salários, os conflitos entre os trabalhadores e capitalistas, como que esses conflitos, como que esse modo de produção vai influenciar a distribuição das moradias, como que vai influenciar o mercado imobiliário, como que vai influenciar onde os lugares vão ter comércios e tudo mais, que é o objeto de estudo dessa nova sociologia urbana. Um exemplo de teórico muito citado, que começa a estudar essas relações, dessa perspectiva mais das relações, é o Manuel Castells. Vamos acompanhar aqui com a gente no slide? Então, o sociólogo espanhol Manuel Castells trata da relação formada entre o capitalismo e a formação das grandes cidades, visto que para as grandes indústrias funcionarem é necessária uma estruturação em seu entorno. Essa estrutura, inicialmente,
era fornecida pelos próprios proprietários das fábricas, mas ao passar do tempo, a função foi tomada pelo Estado, a qual visa dar condições para a reprodução do sistema capitalista. O Estado assume essa função por estar interligado ao capital oriundo dos donos do meio de produção. Então, é uma visão que enxerga como que se dá essa relação do Estado com a formulação de políticas, como que ele vai desenvolver as suas políticas para atender a população. E aí essa perspectiva é uma perspectiva mais de crítica. Então, nos anos 70 e 80, a gente vai ter vários estudos sobre violência que vão para além dos comportamentos desviantes, que vão pensar também nessa questão de como que está desenvolvidas as instituições, como que as políticas são desenvolvidas e como que o capitalismo influencia nisso. Então, essas teorias da nova sociologia urbana têm inspiração em algumas ideias de Weber, de Marx, com relação à dominação. Alguns estudiosos vão relacionar a violência com a desigualdade da classe, né? Por exemplo, vão estudar conflitos urbanos, como o autor Luc Vacan. Eu vou mostrar para vocês aqui no slide um pouquinho sobre esse autor. Então, esse autor, né, o Luc Vacan, ele é um sociólogo francês especializado em sociologia urbana, pobreza e desigualdades sociais. Suas primeiras pesquisas compararam os processos de discriminação, de segregação e de violência nos guetos do sul de Chicago, nos subúrbios franceses e nas favelas e periferias de capitais brasileiras, como o Rio de Janeiro. Foi aluno e é considerado herdeiro intelectual do também sociólogo francês Pierre Bourdieu, de quem recupera ideias de violência simbólica e violência estrutural. Em seus livros, Os Condenados da Cidade, Estudos sobre a Marginalidade Avançada e Punir os Pobres, a Nova Gestão da Miséria nos Estados Unidos, ele mostra como mecanismos sociais de exclusão, de estigmatização social e não deficiências individuais próprias da meritocracia da sociologia estadunidense são responsáveis pela reprodução da pobreza e da segregação nas metrópoles do mundo. Então, a gente vai falar um pouquinho de um outro tema muito importante quando a gente fala das cidades, dessa perspectiva mais crítica, que é o da segregação. O que é a segregação? Determinadas classes em determinadas regiões. Então, essa distância social na cidade, ela contribui para reproduzir as desigualdades. Então, a gente vai ter dois modelos de cidade, né? Uma cidade que está voltada para a lógica de mercado e outra que está voltada para a democratização da cidade. Essa lógica de mercado, ela não está preocupada em garantir os acessos a todos os lugares, a democratizar a cidade para todas as pessoas. E sim, como que eu vou organizar o espaço urbano para atingir determinados lucros ou resultados, enfim. Então, a gente vai ter lógicas diferentes de organização da cidade e que vão estar relacionadas com essa segregação. Um outro conceito muito interessante para a gente entender essa segregação é quando a gente pensa na oposição entre o centro e a periferia. E um conceito muito legal para a gente falar disso é o conceito de gentrificação. Vamos ver um pouquinho sobre ele? A gentrificação seria o processo de limpeza, revitalização do espaço urbano que promove um encarecimento do custo de vida e torna uma região inacessível aos mais pobres. Ocorre através das políticas públicas ou da ocupação de espaços da cidade por grupos econômicos interessados em lucrar com a especulação imobiliária. Então, a cidade acaba não sendo para todos, acaba sendo restrita para alguns grupos, de acordo com os interesses dos grupos que têm maior poder, maior dominação. Então, a gente viu aí diferentes perspectivas, entendendo a cidade de diferentes formas. A gente pode entender a cidade pela questão com o meio, como os estudos da Escola de Chicago. Depois a gente começa a ver teorias mais críticas que vão falar sobre assuntos segregação, desigualdades, o papel do Estado, ou seja, é bem complexo. A cidade é um objeto de estudo fascinante para as ciências sociais. Aqui eu falei muito rapidamente sobre algumas dessas teorias para provocar vocês a entenderem melhor sobre esse assunto. Então, busquem entender melhor esses autores. Eu não citei todos os autores, obviamente. Então,
procurem entender por que vocês vivem na cidade, a gente vive na cidade, entender a cidade é super importante. Mas, além de ser importante para a nossa vida, como que aparecem esses estudos, essas teorias nos vestibulares? Vamos dar uma olhadinha como que aparece? Vem comigo. Então, olha só. No vestibular da UFAC, temos uma questão sobre urbanização brasileira. Então, vamos ver o que ele fala. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar. Então, essa é uma questão rápida, com enunciado rápido e curto, porém, vai precisar que você tenha um conhecimento sobre esse processo de construção das cidades, sobre o que acontece nas cidades. Vamos analisar as alternativas? Na letra A, fala o seguinte: falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos centros urbanos. Ela tem dois problemas. Primeiro, que alguns autores vão dizer justamente o contrário, que vai ter maior individualismo, maior liberdade individual nas cidades e que, de outra perspectiva, que não há altas condições de vida e sim muitas desigualdades. Então, a letra A já não nos atende. Vamos para a letra B. Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Vimos tudo isso nisso que nós estamos falando. Então, essa é uma forte candidata. Mas quando a gente está respondendo as questões dos vestibulares ou do Enem, a gente já viu a resposta, mas a gente vai fazendo uma comparação com as demais questões. Vamos ler a letra C e a letra D, o que elas falam? Então, ó, a letra C. Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. Então, a gente está falando de coisas que acontecem no campo. E o foco da nossa questão não é o campo, é a urbanização. Então, a letra C também não nos atende. Vamos para a letra D. Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no número de favelas e cortiços. A gente pode ter a tendência de achar que também atende, mas ele também está dando ênfase às questões do campo quando ele fala do êxodo rural, apesar de ele ter causado a urbanização. Então, ainda a letra B nos responde mais a nossa pergunta, né? Então, vamos à letra E. Luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. Também não nos atende porque fala da posse da terra, que é no meio rural. Então, voltando para as nossas alternativas, a nossa alternativa correta é a letra B. Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar para vocês aqui as nossas referências utilizadas na aula de hoje. São 2 livros de sociologia do ensino médio. Está aqui para vocês pesquisarem. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam se aprofundar nesses temas, entenderem melhor as relações no meio em que vocês vivem, ok? É para isso que nós estamos estudando a sociologia. Então, aguardo vocês na próxima aula. Até breve. Vem comigo.